arroba Nicole, né? Então nós temos aqui Nicole com Y, underline. Então seria arroba Nicole com Y, underline. Ela fala sobre corrente. Ela fala, por quê? Se colocarmos algum objetos em um Benjamin que estão em paralelo e possuem diferentes potências, a tomada pode queimar. Beleza, então, basicamente, estamos dentro da eletrodinâmica, um dos temas de grande importância do Enem. Eu sempre falo que numa ordem ali, se a gente for pegar em quantidades, a gente teria ondas, né, eletrodinâmica, energia, né? Então seriam os três grandes temas do Enem, magnetismo lá na frente e tal, mas os três grandes temas, ondas, eletrodinâmica e energia. E aí na eletrodinâmica, a gente tem basicamente dois tipos de associação, certo, Nicole? As associações em série e paralelo. Bem, quando a gente fala de associação em série, é muito importante se lembrar que série, todos os resistores são percorridos pelo mesmo I. Então tem algumas coisas que são importantes ali, né? E quando a gente fala mesmo I, a gente quer se referir ao mesmo, tá? Não mesmo valor, mas o mesmo I. Então as carguinhas que passaram pelo primeiro resistor são as mesmas cargas que vão passar pelo segundo, que são as mesmas que vão passar pelo terceiro. Então numa associação em série, aquela corrente enfrenta, né? Ela vai se deparar com algumas resistências para ela percorrer, uma sequência de resistores para ela percorrer. Bem, quando a gente calcula REC, a resistência equivalente, a gente faz a soma das resistências, né? Então, no caso aqui, seria R1 mais R2 mais R3. O que é importante lembrar aqui? Que como você soma valores, né? Um valor somado a outro valor e somado a outro valor, quanto mais elementos a gente vai associando, quanto mais resistores a gente vai ligando em série, mais você aumenta a REC, mais você dificulta a passagem da corrente, né? Então você vai aumentando o valor da REC. Outra coisa que é muito importante lembrar é que a corrente só circula, você só tem transporte de carga num circuito quando você tem DDP, quando você tem diferença de potencial, que a gente chama no dia a dia vulgarmente de voltagem, né? Mas quando a gente tem DDP, a gente tem um polo positivo conectado a um polo negativo. Então, vamos supor que o A seja o positivo e o B seja o negativo. No sentido convencional, a corrente circula do potencial maior para o potencial menor, né? Da maior voltagem para a menor voltagem. E ali existe essa diferença. E precisa estar conectado. Não faz o menor sentido passar corrente sem o polo positivo estar de alguma maneira conectado ao negativo. Agora, vocês já viram algum resistor queimado? Já viram uma resistência quando queima? O filamento de uma lâmpada quando queima? Ele arrebenta, né? É como se aquele fio partisse. Então, por exemplo, cara, vamos queimar esse resistor 2 aqui, né? Quando você queima o resistor 2, né, quando você faz isso no circuito e ele queimou, é como se o fio tivesse partido. E se o fio está partido, você acabou de fazer com que o polo positivo esteja desconectado do negativo. Não existe mais a ligação entre o positivo e o negativo. Logo, não teria nenhuma corrente no circuito. Ah, Léo, eu até entendo que esse aqui não vai funcionar, porque ele está depois do corte. Mas esse aqui não era para funcionar? Mas, gente, o que aconteceria com a elétron? Ele vem até aqui, não tem ligação do positivo com o negativo. E se não tem ligação do positivo com o negativo, a carga não tem motivação para deslocar. Ela nem sai daqui, ela nem desloca, ela vai ficar parada. Legal? Então, é muito importante saber que quando você tem uma associação em série, se um resistor queima, os demais da série, daquela sequência, apagam. É o que acontece, por exemplo, nas lâmpadas de árvore de Natal. A gente vai se aproximando do fim do ano, você começa a perceber nos shoppings que as lojas já começam a vender coisas de Natal e daqui a pouco começa a montar árvore de Natal. Aí vem aquelas lâmpadazinhas, né? Aquelas lâmpadas que a gente tem que ficar, né, para enfeitar, coloca todo ano, você tem que olhar que às vezes, quando você liga na tomada, tem um pedaço que não está funcionando. E quando você tem um pedaço que não está funcionando, o que você tem que fazer? Você tem que arrumar uma lâmpada que você tenha certeza que esteja boa e tem que ficar procurando qual é a lâmpada que está queimada. Porque aquele pedaço é uma sequência, aquele pedaço é uma associação em série. E se um está queimado, nenhum dos outros funciona. Por isso que tem um monte apagado. Aí você fica buscando qual é que está queimada. Quando você acha a lâmpada que está queimada, ao achar a lâmpada que está queimada, você reconecta o polo positivo ao negativo.
e a corrente volta a passar. Quando a corrente volta a passar, todas as lâmpadas voltam a funcionar. Então, assim, olhando por outro lado, né, para uma mesma voltagem, para uma mesma bateria, a gente tem o famoso U é igual a REC I, né? Para uma mesma tomada, para uma mesma voltagem, ao associar em série que você aumenta a REC, você acaba perdendo corrente. A corrente do circuito diminui. Não é isso? Beleza. Agora, a pergunta da Nicole está no paralelo. Cara, é muito importante você lembrar ou guardar que paralelo, né, todos os resistores estão submetidos ao mesmo U, a mesma voltagem. E de novo, gente, quando a gente fala mesmo, a gente não quer se referir só a valor igual, é o mesmo, mesmo. Por exemplo, peguei um Benjamin, tá? Peguei um Benjamin, liguei uma televisão, liguei um DVD, né, Blu-ray, sei lá, e liguei um decodificador de TV a cabo, por exemplo. Então tem lá televisão, Blu-ray e TV a cabo. A televisão é 110, o Blu-ray é 110, a TV a cabo é 110. E a tomada não tem 330, a tomada tem 110. Reparem que eu não estou dando 110 para cada um. Todas estão compartilhando o mesmo 110, o mesmo U. Agora, quando você tem resistores em paralelo, a REC fica 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. O que eu percebo? Diferente daqui, aqui era a soma direta. Aqui é o inverso da soma. No paralelo é o inverso da soma. Ou seja, quanto mais elementos você liga, menor é a REC. E aí eu queria que vocês visualizassem da seguinte maneira. U é igual a REC I. Olha o que acontece. Se a REC vai diminuindo, a corrente que sai da tomada vai aumentando. Ah, Léo, eu não gosto de olhar pela REC. Tranquilo, vamos olhar direto pelo I. Liguei o Benjamin. Televisão e Blu-ray. Só tem duas coisas ligadas. Tem a corrente que vai para a televisão, tem a corrente que vai para o Blu-ray. Quando você liga o seu decodificador da TV a cabo, você ligou mais um elemento. Ao ligar mais um elemento, passa agora mais corrente. A mesma da televisão, a mesma que já tinha para o Blu-ray e mais a da TV a cabo. Agora, tem gente que pega Benjamin, liga outro Benjamin e faz aquela tripa, né? Aí fica aquela tripa de Benjamin. Aí agora você vai ligar televisão, Blu-ray, decodificador, ventilador, chapinha de cabelo. Cada coisa dessa vai recebendo corrente. E se está recebendo corrente, a corrente que sai da tomada vai aumentando. E se a corrente que sai da tomada vai aumentando, o aquecimento na tomada aumenta. Tem mais corrente. E se o aquecimento aumenta, pode ser que chegue um momento que essa tomada não suporte e derreta. Você pode perceber que muitas vezes você tem Benjamins em que a bordinha dele está pretinho. E está pretinho porque pegou fogo mesmo, porque a corrente que está passando é maior do que deveria. Então a associação em paralelo, embora deixe os elementos independentes, cada um recebe a corrente que precisa, acaba que quando você liga muitos em paralelo no mesmo lugar, pode ser que a corrente fique tão alta que o material que está na parede não suporte, esquente, derreta ou até pegue fogo. É arriscado. E aí entram em cena dois elementos que protegem o circuito. Então, por exemplo, vamos dizer que o seu fio derreteria, pegaria fogo se a corrente passar de 10 amperes. Cara, com 20 amperes derreteu, pegou fogo. Então eu boto um fusível, essa corrente é até 10 amperes que pode. Eu coloco um fusível de 10 amperes. Lembrando que quando a gente fala a palavra fusível, né, pelo amor de Deus, não é fuzil, tá? O fuzil de fato protege a casa, né? Então é um elemento também de proteção, mas aqui no caso eu não quero proteger a casa, eu quero proteger só a parte elétrica. O fuzil protege a casa como um todo, né? Então no caso do fusível, eu gosto muito do aluno ler limitador de corrente. Então quando eu falo um fusível de 10 amperes, eu quero limitar a corrente até 10 amperes, porque mais do que isso, poderia pegar fogo, poderia derreter, poderia estragar o meu equipamento. Tudo bem? Então a pergunta da Nicole underline era sobre por que pode queimar? Pode queimar porque quando você liga em paralelo, a corrente do circuito aumenta tanto que pode pegar fogo mesmo. Pode danificar o seu circuito, porque no paralelo a REC cai, corrente aumenta. Legal?